Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez, conte pra gente de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Depois vamos conferir o seu comentário, a sua opinião. Participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. Na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro começou o dia com mais uma conversa com apoiadores. Saldo acima de... acima de 3 milhões. Não é que nós criamos. Quem cria são vocês, você viu, eu não crio. Tá? Mas mesmo assim, tem pico que há mais desemprego. Que quando o informal procura, ele passa a ser desempregado. Quando não procura, ele está empregado. Então é metodologia errada. Tinha que ser a divulgação, levando-se em conta apenas o CAGED. Quantos empregados temos hoje, quando tiver mês passado, ano passado, retrasado, tem que ser assim. O presidente Jair Bolsonaro observou os resultados do marco do saneamento, que aumentou os investimentos de 4,5 para 50 bilhões de reais ano e finalmente tornará realidade a universalização do saneamento básico no país, levando esgoto e água tratada a milhões de brasileiros até então abandonados. Olha, esse cenário é ainda lamentável. Em pleno século XXI, a falta de água tratada, a falta de saneamento é, sem dúvida alguma, um dos grandes problemas do Brasil até aqui. Felizmente, essa mudança, por isso o governo, o presidente comemorando, porque isso pode representar definitivamente uma separação de um passado sombrio que tivemos aqui no Brasil em relação ao saneamento para a entrada em uma nova era. Antes do projeto, somente 84,13% tinham água potável e 54,95% apenas tinham coleta de esgoto. Estamos falando sobre o básico para a sobrevivência, saúde e dignidade humana. Com o marco, garantimos esgoto tratado para mais 9 milhões de pessoas já nos próximos 3 anos. Governos anteriores tiveram tempo mais do que suficiente para resolver a situação de uma vez por todas, mas preferiram vender falsa esperança e saquear o país. Precisou chegar ao meu governo para que se buscasse uma solução definitiva para um problema tão primitivo. A verdade é que, ao longo dos anos, problemas reais do Brasil foram ofuscados por temas midiáticos. Enquanto besteiras como linguagem neutra se tornaram o centro de discussões, milhões de brasileiros sem acesso à água tratada seguiam abandonados. Começamos a mudar essa realidade, disse o presidente Jair Bolsonaro. O deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, que ostenta aí o título informal de herdeiro da família real brasileira, enviou uma sugestão ao Palácio do Planalto para a comemoração do bicentenário da independência do Brasil, a ser comemorado em 7 de setembro deste ano. O parlamentar propôs que a bandeira imperial brasileira esteja presente ao lado da bandeira oficial nas vinculações gráficas relacionadas à festividade. No requerimento protocolar na Câmara, o deputado pede também que o hino da independência, seja tocado em conjunto com o hino nacional. Essa iniciativa em muito contribuirá para a relevância das comemorações do bicentenário, pois a propagação da bandeira imperial e o hino da independência representarão as chancelas do Estado à efeméride, justifica o deputado, que é aliado, a gente sabe, do presidente Jair Bolsonaro. A bandeira imperial conta com o brasão da Casa de Orleans e Bragança no lugar do globo azul da bandeira nacional, que tem no centro o lema Ordem e Progresso. Ela foi abolida, bandeira imperial, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, em 19 de novembro de 1889, dias após a proclamação da República. A bandeira imperial é um dos símbolos atualmente utilizados por grupos que são simpáticos à questão monarquia. O respeito ao tempo da monarquia aumentou quando Bolsonaro ainda estava ensaiando seus primeiros passos para ser candidato à presidência. Muitos brasileiros descobriram que parte da história brasileira contada contra a monarquia, inclusive ao longo das últimas décadas, não foi de fato a realidade vivida à época. Não é? Muita crítica
na verdade, críticas injustas até, a gente viu ao longo das últimas décadas no Brasil. E certamente a oposição espera que milagres aconteçam durante a eleição, incluindo durante a apuração, como as pesquisas até tentaram mostrar nos últimos meses, não é? Completamente opostas ao que as ruas estavam mostrando. E qualquer contratempo já sabe a oposição o que fazer: culpar o opositor. O PT, por exemplo, já acusa bolsonaristas. Petistas dizem temer que apoiadores de Bolsonaro promovam ataques hackers ao sistema do TSE para tentar desacreditar as eleições, não é? Em caso evidente de uma vitória do PT. Do outro lado, já há o alerta de que a acusação agora contra apoiadores de Bolsonaro seria um antídoto para eventuais surpresas milagrosas e inexplicáveis a favor de Lula. Auxiliares do petista dizem que um dos maiores temores deles hoje seria uma tentativa de cyberataque ao sistema eleitoral para tentar tumultuar e descredibilizar a eleição em caso de vitória de Lula. Apesar do temor, integrantes da campanha de Lula ressaltam confiar na segurança da urna eletrônica e na capacidade da Justiça Eleitoral brasileira responder firmemente a qualquer tentativa de ataque hacker ao sistema eleitoral. Meses após a operação da Polícia Federal que abalou a vida do cantor Sérgio Reis, o querido cantor sertanejo brasileiro, não é? Ele reaparece, relançou o projeto de duetos no YouTube. Sabemos que Sérgio Reis está em tratamento também contra câncer de próstata. O sertanejo, que tem mais de 80 anos, decidiu retomar a carreira artística. Desde o fim do último ano, Sérgio Reis trata esse câncer de próstata e nem por isso desistiu da vida e de sua carreira. De acordo com médicos, o quadro foi agravado até por ele ser diabético, hipertenso, cardiopata e por ataques, não é, pressão que recebeu ao longo de 2021 para que abandonasse a ideia, por exemplo, de apoiar caminhoneiros. O ator e cantor, que também voltou a ser bem lembrado agora pela participação na primeira versão da novela Pantanal em 1990, que está com remake em 2022. Em 2021, quando vazou aquele áudio de Sérgio Reis com apoio a caminhoneiros, não é? Apoio até ao presidente Bolsonaro, Sérgio Reis preparava o lançamento de um álbum com duetos inéditos. Mas com a repercussão do caso, com a doença até, colegas mais à esquerda abandonaram, inclusive, o cantor. Guarabira, Guilherme Arantes, Maria Rita, Zé Ramalho cancelaram Sérgio Reis, quebraram contratos e desistiram de participar do disco porque Reis se apresentava como um simpático apoiador de Bolsonaro. Agora o cantor retoma então o trabalho. As parcerias que se mantiveram serão lançadas ao longo agora deste ano no YouTube. E a estreia do projeto reformulado com peão, trilha sonora da novela Fera Radical de 1988, que ganha nova versão com Sérgio Reis e Daniel. Daniel manteve a parceria, em faixa inclusive já disponível na plataforma. Um dueto com Paula Fernandes também será aí um dos destaques do ano. Paula também não abandonou Sérgio Reis. E a volta de Silvio Santos em seus programas no SBT. Parece que temos novidades e o Homem Sorriso deve reaparecer na vida dos brasileiros. A Patrícia Abravanel, filha dele, não é, que está à frente da atração do pai desde outubro do ano passado, aguarda com expectativa. Ela substitui o pai e as primeiras semanas na função, inclusive quando ela entrou aí no ano passado e inclusive em momentos anteriores, foram cercadas de apreensão, contou ela, o que é compreensível até dada a importância do eterno Rei dos Domingos para a história da televisão brasileira, o que aumenta a responsabilidade de quem o substitui, não é? No entanto, com o passar das edições, a Patrícia Abravanel se mostrou uma boa opção para as noites de domingo. Assim que a pandemia de coronavírus ganhou força no Brasil em 2020, o horário do programa Silvio Santos passou a ser ocupado por reprises dos melhores momentos da carreira do apresentador. Mas no meio de 2021, o comunicador decidiu retornar ao trabalho. Mas essa volta foi interrompida após ele testar positivo para a Covid. E agora saiu a notícia de que a filha deve ficar no programa, mas também terá
A Companhia do Pai, que estaria retornando, vamos aguardar. Um dueto, gente. O Brasil, na verdade, aguarda a volta de Silvio Santos, um exemplo de perseverança, um exemplo da força de todos os brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro comemora a notícia de que a carga tributária terá redução de 62,9 bilhões, é o resultado total em 3 anos. A redução geral de 25% das alíquotas, por exemplo, do IPI, é uma das medidas que contribuem para isso. A medida busca estimular a economia, assegurar os níveis de atividade econômica e o emprego e promover a recuperação econômica do país. Mas Bolsonaro salienta que muitos outros impostos foram reduzidos. Dos impostos zerados ou reduzidos desde 2019, o presidente destacou: redução das tarifas de importação de medicamento de HIV no Mercosul, foi em agosto de 2019, bem como a redução de impostos sobre jogos eletrônicos e videogames, redução de impostos de importação de remédios contra câncer e HIV. Também em setembro de 2019, redução de impostos de importação para 532 bens de capital. Em janeiro de 2020, desoneração da folha de pagamento para a contratação de jovens. Em março de 2020, alíquota de importação zerada para 61 produtos usados no combate à Covid-19. Em abril de 2020, zerada a cobrança de imposto sobre produtos médicos, alíquota de importação de cilindros de oxigênio zerada. Em maio de 2020, nova redução de impostos sobre remédios e produtos contra a Covid-19, IOF zerado para distribuidoras de energia elétrica em 2020. Em julho de 2020, imposto zerado para remédios de AME. Impostos de importação zerados para mais de 37 medicamentos contra a Covid-19. Imposto de importação zerado ou impostos zerados para equipamentos de energia solar. Em setembro de 2020, impostos de importação do arroz zerados até o fim de 2020. Impostos de importação zerados para centenas de equipamentos médicos. Em outubro de 2020, impostos de importação de soja e milho zerados até janeiro de 2021. Nova redução de impostos sobre jogos eletrônicos e videogames. Fevereiro de 2021, reduzidos impostos de importação de 25 produtos produzidos no Mercosul. Impostos de importação de produtos para combate à Covid-19 zerados. O governo zerou por 2 meses impostos federais sobre o diesel, zerados impostos federais sobre o gás de cozinha. E agora, em 2022, já sabemos, outros impostos zerados, como do IPI, entre outros produtos que receberam ou a redução ou o imposto zerado de importação. O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, informou uma série de ações, levando 7.500 atendimentos, exames, procedimentos médicos e cirurgias a mais de 86 mil indígenas. A ação CESAI Mais Saúde Indígena buscou chegar a 700 aldeias e beneficiar povos originários de 9 etnias diferentes no mês de abril, gente. A população foi atendida em diversas especialidades, incluindo 300 cirurgias oftalmológicas e cirurgias gerais. Uma parceria disponibilizando uma fábrica de óculos para doações de óculos com lentes corretivas foi outra ação. O programa contou com o apoio logístico do Ministério da Defesa e outras parcerias. Por meio das Forças Armadas, na colaboração também com o transporte aéreo de 17 toneladas de carga, com transporte terrestre de pacientes, acompanhantes e apoio em alimentação. E agora mais alguns momentos da agenda do presidente Jair Bolsonaro. Eu estava na Câmara em 2001, cheguei em 91, e naquele momento se discutia os limites da liberdade de expressão do parlamentar. Até que alguém teve uma ideia e botou um pronome indefinido plural ali no meio do artigo 53. Quaisquer. O que é ou o que são quaisquer? Quaisquer é quaisquer. Não tem que discutir.
É a liberdade máxima para vocês parlamentares, porque eu me considero deputado ainda, porque depois de 28 anos não tem como falar que esqueceu a Câmara, esqueceu o Congresso. Eu respondi quase 20 processos de cassação dentro da Câmara, todos por falar, mas todos lá, finalmente, no Conselho de Ética ou na Comissão de Constituição e Justiça, no meu tempo lá atrás, o processo foi arquivado. Quem entrou com esse processo? O pessoal do PT, PCdoB, depois PSOL, os que mais falam em democracia, os que mais falam em liberdade, da boca para fora. Agora, as coisas não acontecem ou não são feitas por acaso. Por que o cerceamento de liberdade de expressão? Hoje me reuni com o pessoal do WhatsApp e outras também, mídias no Brasil. Conversei com eles. Tem acordo ou não tem com o TSE? Se tem acordo, que acordo é esse que está passando por cima da Constituição? Eu vou entrar em campo usando o meu exército, meus 23 ministros. Bem, resolvemos o assunto. Não vou polemizar. Resolvemos o assunto. O cerceamento da liberdade de expressão, o cerceamento das mídias sociais, não atinge apenas a mim. Porque quem foi meu marqueteiro? Foi o Carlos Bolsonaro, que por várias vezes chegou para mim informes de ameaça de prisão por fake news. Aí prendeu o filho do presidente por fake news. É grave? É. Como é grave prender qualquer brasileiro. Mais grave ainda é prender um parlamentar que tem a liberdade para defender o que ele bem entender e usar da palavra como bem lhe aprover também. Isso é liberdade. O governo federal contou desde o início da pandemia com o apoio de 34 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica para combater a Covid-19. Eles foram empregados em ações como transporte de pacientes e de oxigênio e ajudaram a salvar vidas em todo o país. Dados demonstram como as Forças Armadas ajudaram a proteger o Brasil da pandemia. 5,8 mil horas voadas na Operação Covid-19, transporte de mais de 6.300 pessoas e 5,2 mil. O número foi de toneladas de cargas, como vacinas, hospitais de campanha, material, estrutura e usinas de oxigênio. Na região norte, gente, uma das que mais necessitaram e contou com o apoio do governo federal, foram 413 voos para a remoção de pacientes e apoio logístico, 3.485 horas de deslocamento, 4 hospitais de campanha, remoção de 917 pacientes para outros estados. E mais transporte de cerca de 7.500 cilindros de oxigênio gasoso, 1.110 tanques de oxigênio líquido e 20,3 toneladas de medicamentos. Transporte de respiradores. Os militares também contribuíram com o SUS de maneira decisiva no apoio logístico à vacinação, principalmente em áreas longínquas. Certamente, a Força Nacional, não é? Os militares, enfim, estiveram fazendo a diferença neste tempo tão difícil que foi o bloco principal aí do período da pandemia. E chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão a todos e que Deus abençoe a você e a sua família.